vamos começar então a nossa aula de encerramento desse curso, a aula 10. Nessa aula, a gente vai falar de outras duas doenças bacterianas, que é a gonorreia e a sífilis, e depois a gente vai fazer uma discussão e uma conclusão. A gonorreia é uma infecção sexualmente transmissível causada pela bactéria gram-negativa Neisseria gonorrhoeae. As pessoas infectadas com essa bactéria geralmente vão apresentar uma secreção saindo do pênis ou da vagina e podem precisar urinar com mais frequência e urgência por causa dos sintomas. E homens e mulheres que têm a gonorreia não tratada, quando ela não é tratada, ela pode se disseminar e se tornar uma doença sistêmica grave. Então, aí a importância de se tratar essa infecção sexualmente transmissível. A bactéria, ela vai, como que a patologia vai ser gerada, né, por esse patógeno? Essa bactéria ela vai invadir os espaços que separam as células epiteliais colunares ali de alguns órgãos, de algumas mucosas, e essas mucosas são encontradas na área orofaríngea, nos olhos, no reto, na uretra e na área genital também. A invasão dessa bactéria nesses espaços desencadeia uma inflamação e quando os leucócitos, que são as células de defesa, se movem para a área inflamada, o pus, né, característico se forma, porque o pus seria essas células de defesa ali, os glóbulos brancos, naquela área. Então, como que pode ser feito o diagnóstico da gonorreia? São várias formas de exames que podem ser utilizadas. Temos o exame microscópico de cultura. Temos o teste de DNA de uma amostra de secreção vaginal ou peniana, ou teste de DNA também na urina, né, que podem detectar ali material genético, detectando essa infecção. Nos pacientes do sexo masculino, a gonorreia pode ser diagnosticada também mais rapidamente, com o uso de equipamentos apropriados, examinando amostras da secreção e identificando os gononococos, né, que são essas bactérias em forma de cocos, que podem ser visualizados como nessa lâmina aqui. E a sífilis? A sífilis também é uma infecção sexualmente transmissível, que é pela bactéria gram-negativa chamada Treponema pallidum. Essa bactéria ela é delgada, altamente retorcida, como a gente vê aí nessa imagem, e ela dificilmente se cora com os corantes bacterianos usuais. Então, por isso, o nome dessa bactéria é derivado das palavras gregas é, fio retorcido e pálido. Então, treponema pallidum. E a sífilis, ela se manifesta em quatro estágios distintos. O primeiro a gente chama de estágio primário, o segundo é o secundário, depois o latente e o terciário. No estágio primário, tem um sinal inicial, geralmente, que é o cancro indolor, com uma base endurecida, como nessa imagem aí, que tem essa lesão na boca do indivíduo. E essa lesão, ela vai aparecer entre 10 a 90 dias após a exposição a essa infecção, a essa bactéria, que é em média 3 semanas, e essa lesão é altamente infecciosa, devido ao exudato seroso que se forma no centro ali da lesão, contendo muitas bactérias. E o diagnóstico da sífilis, ele é complexo, porque cada estágio dessa doença tem exigências especiais e manifestações diferentes, mas os testes vão se dividir em três grupos gerais. Primeiro, a inspeção macroscópica visual, então pode ser observado ali os sintomas, as lesões. Tem os testes sorológicos treponêmicos, que seria tentando visualizar ali a sorologia contra o treponema pálido.
E os testes sorológicos não treponêmicos, que aí já tem a ver com os anticorpos do próprio indivíduo. Então, falamos de todas as doenças que a gente abordou nesse curso, né? As doenças, falamos rapidamente de cada doença bacteriana ou viral que a gente trouxe ali na apostila. É, agora vamos concluir, né? Então, a microbiologia, que é a área de estudo em que se estuda os micro-organismos, incluindo vírus e bactérias, ela é uma área que se dedica ao estudo das características morfológicas, fisiológicas, dos micro-organismos, incluindo vírus, bactérias, fungos e protozoários. Essa ciência ela vai investigar, sobretudo, como esses organismos interagem uns com os outros, com outros seres vivos e suas aplicações nas indústrias também. Então, é uma área bastante complexa, com muitos conhecimentos associados. Então, tem que saber a biologia dos micro-organismos, tem que saber uma parte da farmacologia. Tudo isso está envolvido, a imunologia também. Então, é uma área com muitos conhecimentos diversos, porque os micro-organismos são muito diversos, com muitas estratégias de sobrevivência, de proliferação, igual a gente já viu no curso. Então, tudo isso traz ali uma grande investigação para a microbiologia. E os micro-organismos, a gente não pode falar deles só como patogênicos também. Durante esse curso, a gente falou muito focado na patogenia, nas doenças, mas também temos a importância de vários micro-organismos na biotecnologia, que vai utilizar os micro-organismos e seus componentes celulares para produzir importantes produtos ali para a população humana, né? Os micro-organismos têm sido muito utilizados na produção comercial de alimentos, de vacinas, de antibióticos e vitaminas há muitos anos. Então, sem a descoberta de alguns micro-organismos, não teria se desenvolvido as primeiras vacinas, os primeiros antibióticos, algumas vitaminas. Também sabemos que os micro-organismos são importantes na agricultura. Então, bactérias, por exemplo, do gênero Rhizobium e Bradyrhizobium, podem infectar as raízes de plantas leguminosas e aí vão ser muito importantes para a agricultura dessas plantas, né? Que são, por exemplo, feijão, a vagem, essas leguminosas, porque essas plantas precisam dessas bactérias para fixar melhor o nitrogênio, né, e produzir as leguminosas. Então, é outro exemplo ali de aplicação dos micro-organismos. Então, nós temos que lembrar todas essas facetas da microbiologia e também saber reconhecer a importância dos micro-organismos patogênicos, porque como a gente viu uma parte dessas doenças, a gente viu uma parte desses micro-organismos, existem muitas outras doenças de importância em saúde pública que são causadas por micro-organismos. Então, o conhecimento, principalmente de profissionais da área de saúde, de profissionais ali, dentistas, farmacêuticos, eh, biólogos, todos esses profissionais precisam se dedicar ao conhecimento ali da microbiologia, porque ela é uma ciência muito essencial, principalmente na área da saúde. Chegamos ao fim dessa última aula. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês e que vocês tenham, adquirido mais conhecimento nessa área da microbiologia e espero encontrar vocês em outros cursos também aqui na Realizare.